Olá, vamos falar agora de problemas entre vizinhos. É o terror de quem vai morar dentro de um condomínio, é a maior preocupação quando você vai comprar uma unidade, se você vai ter um vizinho que vai fazer barulho, se o salto do vizinho vai te incomodar, se o cachorro vai te incomodar, se você vai ter vazamentos. Como sair de uma situação dessa? Como você deve conviver com seus vizinhos dentro do condomínio? Então, a primeira situação é respeitar as normas. Quando a gente respeita as normas, as situações tendem a se resolver. Então, a primeira situação quando você vai morar num condomínio, e a função também do síndico, é passar para todos aqueles que ali residam as normas que estão no regimento interno, na convenção e as deliberações que ocorrerem em assembleia com o fim de regular a convivência. Esse síndico deve resumir as situações principais e afixar no elevador, afixar, por exemplo, na piscina, se ali pode entrar menores, se ali ele pode usar bebidas alcoólicas, se ele pode comer na piscina, se ele pode fazer churrasco, quantos convidados por unidades. Então, são problemas de convivência que devem ser harmonizados primeiro através do conhecimento das regras. Então, por exemplo, em áreas comuns, existe um local para que as crianças fiquem com patins, skate, bicicleta, que é, por exemplo, a quadra esportiva. Então, se as crianças estiverem fora, elas vão atrapalhar o condômino que estiver em cima e a circulação. Mas como é que eles vão saber dessa situação se o condomínio não impor regras, não mostrar o que foi definido? Dificilmente um condômino vai pegar aquela convenção e vai esmiuçar e falar, olha, eu não posso andar nessa área. Então é importante que o síndico faça campanhas, é importante que o zelador mostre também quais são as situações. Lembrando que aos funcionários do condomínio e ao síndico não compete chamar a atenção das pessoas. Ele tem que tomar muito cuidado para que isso não vire uma briga. Então, algumas vezes nós temos em condomínios síndicos que acabam chamando a atenção de moradores ou de filhos de moradores, e isso acaba virando uma briga. Por quê? Porque o morador se sente ofendido. Então, é importante que o síndico chame a atenção pessoalmente, somente em casos extremos, onde exista algum risco, alguma situação eminente ou algum risco à segurança, e deve fazê-lo sempre acompanhado de uma testemunha, de um zelador, de um funcionário, para depois a coisa poder ser bem explicada. E depois ele deve fazer o quê? Reduzir a termo uma reclamação, enviar uma advertência, documentar para que as pessoas possam entender quais são as situações e evitar que ao chamar a atenção isso vire um conflito. Dentro de unidades nós temos problemas também de convivência que podem fulminar em brigas, em problemas de relacionamento, como por exemplo o vazamento. Então é importante, a primeira situação, nem todos os vazamentos são problema do condomínio. Então nós temos vazamentos que são ramais e vazamentos que são coluna. A coluna, ela é vertical, então ela é de responsabilidade do condomínio. E o ramal, que é aquilo que vai servir, que é o encanamento que vai servir dentro da unidade, os banheiros, as áreas, a cozinha, essa é de responsabilidade do condômino. Então, se houver um vazamento, por exemplo, da unidade de cima para a unidade de baixo, o síndico não deve interferir. Ele pode, logicamente, informar aquele condômino que existe um vazamento. Esse problema não é comum. Ele só vai ser um problema comum quando aquele ramal, aquele encanamento começar a dar problemas em outras unidades. Então, aquele condômino que vai estar prejudicando várias unidades, ele passa a ser um problema coletivo. Mas algumas questões são inerentes a unidades, como o vazamento, por exemplo, de um vaso sanitário que atinge apenas a unidade de baixo. Nós temos também problema com barulho. O barulho passa a ser um dos grandes problemas para quem reside em condomínio. Primeiro, porque o barulho nem sempre é um barulho real. Então, estima-se que as pessoas também tenham maior ou menor sensibilidade para barulho, e isso interfere no barulho que está sendo propagado. Nós temos uma legislação, uma ABNT específica que traz qual é o barulho permitido e qual não é o barulho permitido, mas muitas vezes a pessoa se incomoda com um barulho que está dentro
da permissibilidade, o barulho é permitido, por quê? Porque está dentro de uma legislação, mas mesmo assim ele pode estar incomodando. E também nós temos condomínios que não têm o isolamento acústico necessário, então a pessoa às vezes está fazendo um barulho pequeno, ou está apertando a descarga, ou está ligando a torneira, e isso está incomodando sem estar infringindo a legislação. Então essa é uma questão que nós não temos uma solução prática e rápida. O que deve imperar? O bom senso. Então, se é um barulho somente entre unidades, o síndico pode tentar ajudar, mas é um barulho que é um problema que deve ser resolvido entre unidades usando o bom senso. Por exemplo, a mulher entra de salto e atrapalha o vizinho de baixo. Então, às vezes, uma conversa simples, a senhora pode tirar o salto ao adentrar na sua residência? Pode resolver. A senhora tem cachorro, mas tem taco, por exemplo. Colocar um carpete pode amenizar o problema. Aquele que se sente incomodado também pode realizar o isolamento acústico da unidade com materiais que são vendidos no mercado. Então, existem sim formas, mas se houver um desrespeito muito grande, um desrespeito geral, algo que atrapalhe todo o condomínio, o síndico tem que agir. Se não, aquele condômino que se sente prejudicado, ele tem que primeiro reduzir a termo, mandar essa situação para o administrador ou para o síndico, para que esse possa tomar ciência e para aquela unidade que muitas vezes incomoda, não sabe que está incomodando e possa também tomar providência. Se ela não tomar, se for algo isolado, o condômino, em defesa dos seus próprios interesses, pode sim tomar medidas, inclusive medidas legais. Se for algo que assola o prédio como um todo, cabe ao síndico a providência. Fique atento a todas as questões que estiverem perturbando dentro de um condomínio, tenha um diálogo com o seu síndico, com a administradora, procure usar o livro de registros e principalmente tenha bom senso para resolver as questões, porque você mora lá no condomínio.